Olá pessoal, vindo aqui com mais um conteúdo extremamente importante na minha opinião. Na verdade, dessa vez a solicitação foi para falar sobre blindagem emocional. Que tema interessante e extremamente adequado para o momento em que a gente está vivendo. E antes de entrar no tema, na verdade eu quero agradecer a você que é aqui inscrito do canal, que é inscrito no canal, que tem me ajudado a compartilhar o vídeo, que tem curtido, que tem comentado. Essa sua atitude com toda certeza favorece a muitas outras pessoas, porque eu acho extremamente inteligente as métricas e os indicadores que as redes sociais trabalham, entendendo que na medida em que aquele conteúdo está sendo cada vez mais curtido, significa que ele está sendo produtivo, então ele vai distribuir para o maior número de pessoas. E o grande desejo do meu coração é que esse vídeo chegue àquelas pessoas que realmente estão precisando de alguma orientação, de alguma informação, de alguma dica, de alguma ficha que vai cair, que vai ajudar, de repente um detalhe, mas que para aquela pessoa pode fazer muita diferença. Então, eu sempre digo que pessoas prósperas geram prosperidade para outras pessoas. E gerar prosperidade é ajudar na corrente do bem. Eu sempre falo muito isso para os meus clientes. Então, se esse conteúdo for relevante para você, ao final do conteúdo, dê o seu like, dê o seu curtir. Me ajuda a ajudar outras pessoas e assim a gente a tocar cada vez mais corações. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Existem vários vídeos aqui. Eu estou retomando a minha atuação no YouTube, porque eu foquei muito nos últimos 2 anos no Instagram e no Facebook. E vou inclusive trazer os vídeos que estão lá, as lives gravadas todas para cá, para o YouTube, organizando todas as playlists para ajudar a audiência a realmente ter ali uma organização melhor de ideias. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto das coisas organizadas, encadeadas, fáceis de serem encontradas, simples de serem entendidas. É assim que eu funciono. E se você quiser me seguir também no Instagram, lá eu estou como simone.carvalho.treinadora. Eu faço a série Seja CEO da Sua Vida todos os dias, às 7 horas da manhã. A partir do dia 6 de janeiro eu vou começar a segunda temporada. Teve a primeira temporada no finalzinho do ano passado. São sempre 21 episódios com dicas e estratégias importantes para ajudar você no desenvolvimento da tua inteligência emocional, no teu processo de autoconhecimento, no teu processo de autodesenvolvimento, ajudando a você ser dono da sua própria vida, sendo CEO da sua empresa, que é a empresa Eu S.A., onde a gente vai falar sobre transição de carreira, sobre planejamento, sobre empreendedorismo, sobre você se apossar da sua vida, sobre tomar posse de você mesmo. No Facebook eu estou como Simone Carvalho, treinadora comportamental, é a minha fanpage que também tem lá todos os vídeos concentrados, então vai ser uma honra para mim, vai ser um grande prazer ter você novo aqui. Eu fico muito feliz quando pessoas novas que eu não conheço, não são parte do meu network, começam a me seguir, começam a interagir comigo, mandando mensagens. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez para aqueles que são novos aqui. E vamos lá, o tema de hoje é blindagem emocional. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Blindagem e emocional. E não dá pra gente falar de blindagem sem a gente falar das emoções. E aí eu organizei aqui, como todo mundo me conhece, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu adoro o número 7. Então eu organizei em 7 passos para dar dicas muito simples de como que a gente consegue fazer isso. O primeiro passo, na minha opinião, na verdade, é sentir. Eu sempre digo isso, nós não somos educados, na nossa cultura não existe uma orientação específica para a gente lidar com as nossas emoções. Seja nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas escolas, não existe. As pessoas não falam sobre emoção. Na verdade, as pessoas evitam, inclusive, falar sobre isso.
E cada vez mais com ritmo acelerado de vida, com tudo que acontece, com coisas que estão fora do nosso controle, situações que a gente não estava prevendo, as emoções estão cada vez mais em ebulição. Então, se no passado, antes da gente viver isso tudo, já era importante a gente olhar para as nossas emoções, a gente sentir as nossas emoções, agora mais do que nunca é extremamente saudável e produtivo que a gente sinta e acolha as nossas emoções. Porque eu acho que o acolher a emoção vai além do sentir. Porque muitas das vezes as pessoas, na ânsia de querer ajudar alguém, as pessoas na vontade de querer tirar as pessoas ali de emoções supostamente negativas ou que popularmente são conhecidas como negativas, as pessoas acabam não percebendo que pioram a situação do outro que está ali compartilhando, desabafando, pedindo. Talvez ele não queira nenhuma palavra, talvez a pessoa queira ser só acolhida, só ouvida. É muito bom quando a gente está angustiado, quando a gente está aflito, quando a gente está ansioso, quando a gente está com raiva, que a gente tenha a quem recorrer. Eu tenho aqui os meus anjos da guarda, eu tenho aqui os meus amigos guardiões, que são aquelas pessoas incríveis, que eu sei que eu posso correr pro colo todas as vezes que alguma situação acontece comigo. Então, quanto é bom a gente saber que a gente tem para onde correr. E é muito comum, às vezes, quando você vai recorrer a um amigo, uma amiga, a um familiar, com quem quer que seja, para você compartilhar algo desagradável, alguma angústia, alguma preocupação, alguma ansiedade. Em geral, as pessoas dizem assim: ah, mas a sua vida é muito boa, olha para a sua vida. Se você olhar para as outras pessoas, olha o que você tem, você está com saúde, você tem trabalho, você tem uma família. Sim, a gente sabe da importância de olhar para o positivo, a gente sabe da importância de desenvolver pensamentos positivos, porque o pensamento, e aí vamos falar de novo da equação da neurociência, o pensamento gera um sentimento que te leva a um comportamento que repetidamente vira um hábito e leva você a um resultado. Então é lógico que todos os nossos resultados, absolutamente todos, são fruto dos nossos pensamentos. E já está comprovado que pensamento cria uma carga elétrica, sentimento cria uma carga eletromagnética. Então, aliás, pensamento cria uma carga elétrica, sentimento cria uma carga magnética. Então, pensei, senti, eletromagnetizei, criei uma força de energia em torno de mim e eu vou atrair ou repelir de acordo com aquilo que eu estou vibrando. Isso não é autoajuda, isso não é espiritual, isso não é transcendental, isso é físico, isso é científico, isso é comprovado. Ou seja, que a gente sim esteja sempre comprometido a criar nossa melhor versão, desenvolvendo pensamentos positivos, colocando foco no positivo, colocando foco na gratidão. Agora, que a gente, para que isso tudo seja autêntico e possível, a gente precisa aceitar a nossa condição humana. E como seres humanos, somos passíveis das emoções. A tristeza, a raiva, a mágoa, a culpa, o ódio, a ira, a alegria, a felicidade, o amor. A gente está aí, a gente está para viver, mas que a gente tenha recursos para que nos ajude nesses momentos que a gente passa por alguma adversidade, passe por algum momento de tensão, passe pelas cartas vermelhas. Meus clientes com toda a certeza do mundo sabem o que são cartas vermelhas, para que a gente possa estar muito bem quando as cartas verdes vierem, que a gente vibre com as cartas verdes, porque felicidade não é uma condição, felicidade é um estado. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, faz parte. Então eu sempre digo que o primeiro passo para qualquer coisa, quando a gente fala de emoção, é sentir e acolher. Tá com raiva? Tá com raiva. Tá triste? Tá triste. Tá pensativo? Tá pensativo. Não que o
o pensamento seja a emoção, mas o pensamento ele cria, na verdade, esse sentimento de reflexão. Eu digo, por exemplo, a tristeza é um sentimento extremamente positivo para entrar em contato com a gente. É aquele momento que a gente fica mais introspectivo, é aquele momento que a gente fica mais em contato com a gente. Mas as pessoas se distanciaram tanto delas, as pessoas ficaram tão mecânicas nas suas emoções, que tem gente que tem medo de entrar em contato consigo mesmo. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, para não ter que se suportar. Mas é o que eu sempre digo, você precisa fazer as pazes com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Quando você briga com alguém, seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho, alguém da tua equipe, você tem a oportunidade de se afastar daquela pessoa. Mas quando você briga com você, como é que você faz? Você tem que dormir com você, você tem que acordar com você, você tem que tomar banho, você tem que comer, você tem que viver 24 horas do dia com você. Então que essa convivência seja no mínimo harmônica, que essa convivência seja no mínimo uma convivência saudável. Então, o primeiro passo é o acolhimento. Ontem, inclusive, uma cliente me passou um áudio falando sobre a passagem de ano dela, sobre como ela funcionou na virada, dizendo que ela ficou muito mal, ela tá vivendo um problema no casamento, ela tá vivendo um problema financeiro, ela tá vivendo um problema com o filho, porque, parece que vem tudo junto. Lógico que vem tudo junto. Lembra quando eu falei pensamento, sentimento, comportamento, hábito e resultado? Pensei, senti, eletromagnetizei. É lógico, tá irradiando ali energia de escassez, de falta, de tristeza, de autopiedade, de vitimismo. E aí é lógico que vai irradiar e vai atrair mais do mesmo. E o quanto ela está se empenhando, o quanto ela está perseverando, quando ela está sendo corajosa para combater isso tudo. Acabou de fazer a primeira parte do meu curso, já percebe uma grande mudança. E ainda assim, porque a gente participa de treinamento, a gente participa de workshop, seja online, seja presencial, seja pago, seja gratuito, depois vem o teste. Eu sempre digo, quando a gente pede paciência para Deus, para o universo, para o que você queira chamar, não vai dar paciência, vai dar situações para a gente testar a nossa paciência. Então ela compartilhava comigo como foi a virada de ano dela, e o pior não foi nem o que aconteceu, as decisões que ela tomou, porque ela disse que foi lá, botou um pijama, foi dormir, os filhos passaram lá no condomínio de onde ela mora, o marido ficou sozinho, porque ela disse que foi invadida por uma energia muito ruim. O pior não foi essa decisão, o pior foi o depois, o se chicotear, o se culpar, o se punir, o se maldizer, o quanto ela estava pesada no áudio dela. Eu nem falei com ela ao telefone, assim, só o áudio dela trazia uma energia muito negativa. E a única coisa que eu disse para ela foi exatamente essa, assim, olha, tira o chicote da mão. A minha mãe adora quando eu falo essa frase. Tira o chicote da mão. Com toda a certeza do mundo, se fosse a sua amiga, aquela amiga que você gosta muito, ou um amigo que você gosta muito, ou um filho, ou sei lá quem você ama muito, que levasse essa situação para você, você não puniria do jeito que você está fazendo com você. E por que você está fazendo isso com você? Então, não é entrar num processo de autoconformismo, não é entrar em síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, tadinha de mim, olha só, eu sou vítima, olha o que o mundo está fazendo comigo. Não é isso, é dizer, eu tô triste, deixa eu ficar aqui quietinho, deixa eu me dar um tempo. Eu não tenho que estar ok 24 horas por dia, eu não tenho que estar uau 24 horas por dia, eu não tenho que estar bem 24 horas por dia. Tem momentos em que eu vou estar lá com as minhas questões para serem refletidas, para serem sentidas, para serem ressignificadas. Eu sempre digo que a gente só consegue superar um estado de tristeza, um estado de angústia, de melancolia, de raiva, se a gente sente, a gente precisa sentir. Agora, que bom que vários especialistas estão aí na internet falando sobre isso, inclusive eu, Simone Carvalho. Que bom para que a gente tenha cada vez mais recursos, para que a gente possa entender como é que esse negócio funciona, e aí sim a gente vai aprender a funcionar, vai saber o que fazer no momento que isso visitar a gente. Então, o primeiro passo para a blindagem emocional é sentir, e mais do que isso, acolher. Acolhe aquela emoção. O acolher não é ficar eternamente vivendo aquela emoção, mas é entender que faz parte da condição humana, que você precisa sentir, e mais do que sentir, depois que você sente, que você acolhe, começa a refletir de onde vem aquele sentimento.
Lembra que pensamento gera sentimento? Ou seja, se eu tô triste, para e pensa assim, o que me fez ficar triste? Qual foi o evento? Qual foi a pessoa? Qual foi a situação? Quais são as situações? Bom, se eu der um novo olhar para isso, que novo olhar eu poderia dar? Sempre leva para suposição. É na suposição que a gente consegue fazer a virada. Imagina, se eu pudesse, só se eu pudesse pensar diferente, como é que eu pensaria? Se eu tivesse uma varinha de condão agora e pudesse assim transformar e olhar para essa situação com um olhar mais positivo, com um olhar de aprendizado, como é que eu faria? O que eu pensaria? E você pode ter certeza absoluta que na hora que você desenvolver um novo pensamento através dessa ressignificação, novos sentimentos vão te visitar. Então, esse é o primeiro passo. Sentir, acolher e ressignificar. E aí vem o segundo passo. Nossa, esse é maravilhoso. É não dar poder ao outro. O quanto a gente empodera as pessoas, o quanto a gente autoriza as pessoas a mexerem nas nossas emoções. Então tem lá, sei lá, alguém falou alguma coisa pra você que você não gostou, alguém foi mal criado com você, e aquilo fica, como dizia minha avó que era nordestina, aquilo fica ruminando na tua cabeça. Você, não, tá bom, eu escutei lá a Simone Carvalho no canal dela dizer que a gente tem que sentir, acolher, ressignificar, que novo olhar, eu vou olhar isso de uma forma diferente, mas aí você tá lá fazendo as suas coisas e aí vem de novo aquele pensamento, mas que filho da mãe que falou aquilo pra mim. Mas, e aí você vai permitindo que a pessoa mexa na tua emoção, mexa no teu humor. Quem conhece a minha história, quem sabe, quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu tenho algumas formações e uma delas é a formação na terapia familiar para dependência química. Eu atendi muitos familiares, atendi muitos pacientes na época em que eu estava atuando em clínica. E tem um lema dos grupos de mútua ajuda que me ajudam muito, né? Os grupos de mútua ajuda que são a AA, que é o Alcoólicos Anônimos, a NA, Narcóticos Anônimos, eles trabalham com 12 passos, 12 tradições e os 12 lemas. E um dos lemas é, até que ponto isso é importante? E é exatamente a pergunta que eu me faço. Quando eu percebo que eu estou dando poder demais para alguém, para me deixar triste, poder para me deixar com raiva, para me deixar irritado, para mexer comigo, eu me pergunto assim, até que ponto isso é importante? Até que ponto eu quero dar poder a essa pessoa? Porque sou eu que estou dando poder para ela. O que ela fez comigo não tem tanto poder. É aquela velha frase, não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. E muitas das vezes a gente dá poder demais para quem não merece. Para quem não merece nem nossa atenção. Imagina a nossa raiva, a nossa tristeza. Faz parte? Faz. A gente fica com raiva? Fica. A gente fica triste? Fica. Mas até que ponto você quer realmente colocar esta pessoa neste lugar de importância na sua vida? Então, percebeu que está dando poder demais para o outro? Faz essa perguntinha. É simples, gente, mas é poderosa e funciona. Até que ponto o que ele fez é importante? Até que ponto eu quero dar tanto poder para essa pessoa? E aí você vai percebendo que você vai se distanciando energeticamente daquele evento. Você vai se distanciando emocionalmente daquela experiência. Você tem que olhar para aquilo sempre com um olhar de aprendizado. Depois que sentiu, primeiro sentir, depois que sentiu, que acolheu, ok, vou dar um novo olhar. Então, o segundo passo para a sua blindagem é não dê tanto poder ao outro de irritar você ou de mexer nas suas emoções. Aí vem o terceiro passo, que também é fabuloso. Aprender a dizer não. Uau! Esta com certeza é a questão. Eu fui criada para ser uma pessoa, para dar certo, para ser a aluna nota 10, para ser a filha perfeita, para ser a mãe perfeita, para ser a profissional perfeita, e durante muito tempo eu persegui essa ilusão. Eu era extremamente perfeccionista, eu era extremamente exigente comigo, com o outro. Era uma coisa muito insana, foi um momento muito... Foi quase uma vida inteira vivendo assim. E o pior disso foi que eu desenvolvi a crença de que para eu ser amada, para eu merecer amor, eu tinha que fazer tudo o que as pessoas queriam.
eu tinha que ser boazinha, eu tinha que dizer sim, morrendo de vontade de dizer não, mas eu tinha que dizer sim, eu tinha que acatar tudo que as pessoas faziam comigo, porque eu precisava ser amada. Eu só sentia merecedora de amor se eu tivesse essa permissão das pessoas. Então dizer não pra mim era algo extremamente desafiador e eu vou dizer difícil mesmo. Era um sacrifício muito grande. Até que eu comecei a entender que eu podia dizer não. Que não era o dizer não, era a forma de dizer não. A minha primeira formação é em serviço social e eu sempre gosto, assim, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela vida e muito afoita em conhecer tudo que eu pudesse conhecer. Desde muito menina, ler bastante, e eu sempre gostei muito de conviver com pessoas mais velhas, porque eu sempre aprendi muito com a sabedoria dos mais velhos. E uma das empresas onde eu trabalhei foi Furnas, eu trabalhava com os aposentados de Furnas, então para mim foi uma experiência incrível, não só profissional, mas uma experiência de vida. E eu muito menina, com os meus 18, 19 anos de idade, ainda na faculdade. E eu aprendi, juntei algumas frases e eu formei a minha própria frase dizendo que nem sempre o sim é uma forma de ajuda. E o não precisa ser dado com N ótimo. Não precisa ser dado com N ótimo. Existem várias formas de dizer não. Então o problema não é dizer não. O problema é a forma como você diz não. Então aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado. Inclusive tem um livro que fala sobre isso. Eu recomendo esse livro para todos os meus clientes, principalmente para os meus clientes golfinhos. Os entendedores entenderão. Se você quiser saber quem é golfinho, procura aqui no meu canal do YouTube. É Preferência Cerebral. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. E é isso. É aprender a dizer não. E não, primeiro para você. Diga não para coisas que te machucam, para coisas que te maltratam, para pessoas tóxicas, para situações que te deprimem, que te entristecem, para situações que mexem com você. Diga não. Diga não para os abusos que você faz com você, porque muitas das vezes a gente abusa da gente, a gente passa do limite. Hoje não mais eu me permito não respeitar o meu corpo. Eu tô cansada, eu vou descansar. Eu aprendi a tirar o pé do acelerador e a colocar um pouco no freio, porque eu entendi que eu vou chegar onde eu quero chegar não é pela velocidade e nem pela intensidade, é pela constância. É fazer um pouco a cada dia, organizar melhor o meu esforço. Tem aí as 7 leis universais do sucesso, aliás, as 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra, e uma delas é a lei do menor esforço. Não quer dizer que não é fazer nada, mas é organizar o esforço, como diz Napoleão Hill. Então dizer não, inclusive para você. E lógico, dizer não para os outros. Dar limite. Não é impor limite, mas é estabelecer limite. Limites muito claros. Eu vou com você até a página 2, daqui para cá não dá para ir. Eu vou dizer não, eu não quero fazer isso agora, eu não posso fazer isso agora. Então, aprenda a ter uma comunicação assertiva. E aí é o próximo passo, é o quarto. Eu tô olhando a minha colinha aqui. E aí o quarto passo é exatamente esse. Aprender a ser uma pessoa assertiva. E isso é um baita de um exercício. Eu li muito sobre isso, eu estudei muito sobre isso, eu fiz muitos cursos a respeito de assertividade, porque para você trabalhar com dependência química, você tem que ter uma comunicação extremamente assertiva, principalmente com o paciente, porque os dependentes químicos, eles são extremamente sedutores, faz parte da doença, não da pessoa, mas faz parte deles. Então a gente precisa aprender a trabalhar com esse nível de sedução que eles fazem com a gente. E é lógico que independente da substância psicoativa, do produto tóxico, enfim, da droga de escolha, existem pessoas sedutoras, todos nós somos sedutores. Então você precisa ter uma comunicação muito assertiva. Existem 3 tipos de comunicadores. Existe o passivo, que é aquele que aceita tudo que as pessoas falam. Existe o agressivo, aquele que sempre vai impor o ponto de vista dele. E existe o assertivo, aquele que vai lidar com justiça, aquele que vai lidar com fatos e dados para a partir disso tomar as suas decisões e se comunicar. Muitas vezes o assertivo, ele é considerado grosseiro, ele é considerado uma pessoa rude, mas não é, porque de novo, não é o que fala, é a forma como fala. Nossa, eu briguei muito com meu paizinho querido, meu pai biológico, meu pai amado que partiu
em abril do ano passado, porque eu sempre dizia para ele: papai, não é o que você fala, é a forma como você fala. Então a assertividade está muito na forma de você falar. Ser assertivo é ser alguém que vai lidar com fatos e dados, trabalhando as suas emoções na hora de se colocar. Eu sempre digo assim, o meu filho mais novo, né, de 17 anos, o João Vitor, ele sempre foi muito golfinho. Ele chegava da escola reclamando que um colega tinha abusado dele, reclamando que a professora tinha falado um pouco mais alto com ele. E eu sempre fui trabalhando muito o posicionamento do João Vitor. Eu dizia, você precisa aprender a se posicionar, você precisa aprender a falar, você precisa falar o que te incomoda. Inclusive comigo, você não pode aceitar abuso da minha parte, mesmo sendo a sua mãe, eu não tenho o direito de abusar de você, o seu pai, enfim. E eu trabalhei tanto isso nele, né? Porque quando eu fiz a minha primeira formação em treinamento comportamental, ele tinha 7 anos, então ele foi muito favorecido disso. Que o João Vitor, ele é uma pessoa extremamente assertiva. Eu digo que se tem uma pessoa no mundo com quem eu aprendo muito de assertividade, é com meu filho. Ele fala sem alterar o tom de voz, ele fala sem mudar a expressão facial, e ele fala com uma serenidade, mesmo se ele estiver com raiva. Ele consegue, assim, com todas as técnicas que eu ensinei, que ele também desenvolveu, porque é muito dele, da essência dele, porque fez sentido para ele. Então, ser assertivo é falar com firmeza, é falar de forma segura, sem gaguejar, sem medo, porque precisa ser aprovado pelo outro, é ter certeza daquilo que está falando de uma forma que não vai agredir o outro e também não precisa ser agredido. O quarto passo é trabalhar a sua assertividade, para você trabalhar a sua blindagem emocional. É não permitir abuso das pessoas com você. Quinto passo. Esse é muito bom. Não levar pro pessoal. Olha, eu vou dizer para vocês, eu sou treinadora, eu amo isso, é lógico que eu tenho que ser produto do meu produto, é lógico, então eu participo de zilhões de treinamento como aluna. Seja online, seja presencial. As pessoas que me conhecem sabem disso. Em 2019 eu fiz um investimento muito alto em treinamentos, em pacotes de cursos que eu contratei, porque para mim era importante. E um deles se chamava Guerreiro Iluminado, que eu fiz em São Paulo com um americano. E todas as despesas que eu tive com aquele treinamento valeu esta frase para mim: nós temos a tendência a levar para o pessoal. Às vezes não tem nada a ver com a gente. Sabe aquelas situações assim que você liga para alguém e a pessoa te trata mal ou fala alguma coisa que você não gosta muito, e aí você fica o dia inteiro, mas por que fulano falou aquilo comigo? O que eu fiz para fulano? E que pererei, que parará? E fica o trem lá ruminando de novo dentro de você, e que às vezes não tem nada a ver com você. É um dia que a pessoa tá de mau humor, é um dia que de repente teve uma notícia ruim, não tem nada a ver com você. Tem situações que podem ter a ver, ok, mas tem situações, na maioria das vezes, 90% não tem a ver com você. Mas as pessoas têm a tendência de levar para o pessoal. Aquela frase mal colocada, aquele tratamento não muito cortês. Então aprenda a não levar para o pessoal. Aprenda, e eu falo muito sobre isso, a não receber o lixo emocional das pessoas. Eu tive muitas experiências agora, né, depois da liberação do isolamento social, né, quando eu precisei voltar a frequentar agências de banco, laboratórios, enfim. E aí teve uma situação muito, já tem uns 2, 3, 4 meses isso aconteceu, no caixa eletrônico as pessoas estavam com os humores muito alterados, e aí teve uma pessoa que se alterou muito lá comigo e com uma outra moça que estava na fila, e a moça que estava comigo, coberta de razão do que a gente estava fazendo, assim, começou a se alterar também, e eu falei pra ela assim, não recebe o lixo emocional dela não, não vale a pena, e ela ficou olhando pra mim com mais raiva ainda, né? Falei, não, porque a gente realmente investiu ali numa comunicação, numa negociação do que estava sendo feito, no esclarecimento de algo tão bobo, um negócio de fila, sabe? Mas enfim, a pessoa se alterou bastante, porque as pessoas estão muito alteradas. Vocês já estavam no passado, agora principalmente, né? Parece que tá todo mundo lá enjaulado, abriu a jaula e blum, tá todo mundo aí com a sua fera ferida, com as suas questões. Mas não permita que o lixo emocional do outro te atinja, que ele te contamine, que ele te intoxique. Então, aprende a não levar para o pessoal muitas das situações. Sexta dica. Nós somos, já tem, né, vários autores que falam que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive.
Então, se você quer ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, se você quer ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente, se você quer ser uma pessoa mais sábia, cerque-se de pessoas assim. Conviva com pessoas assim. Aquelas pessoas que te desestabilizam, aquelas pessoas que te irritam, aquelas pessoas que te provocam, são pessoas que não merecem a tua confiança. Afasta. Sai fora, como diz aí na gíria popular. Mas Simone, essas pessoas às vezes são da minha família. Aí é um pouquinho mais desafiador. Aí eu concordo com você que é mais desafiador. Mas existem algumas situações que até dessas pessoas você precisa se afastar. Isso aconteceu comigo. Quando eu percebi, né, de novo, o meu pai, né, quando eu percebi que o meu pai, ele estava num momento emocional muito complexo e que ele não queria mais ajuda, que ele se recusava a tomar remédio, que todas as vezes que a gente chegava era reclamação, era grosseria, era assim, com todo amor eu disse isso pra ele. Assim, eu te amo muito, mas ficar perto de você está me fazendo mal. Porque a gente não consegue mais ter um diálogo saudável, assim, é só reclamação, é só agressão. Então, pelo respeito que eu tenho ao senhor, eu preciso realmente, até para minha saúde, me afastar. Então, eu tive que não ficar tão perto porque teve um período em que eu tive que morar com eles novamente. Quem conhece a minha história sabe desse episódio da minha vida. Ia visitar, ia ficar só como visita, ia lá, cuidava à distância, ajudava a levar médico, ajudava a cuidar dele junto com a minha mãe, com o meu irmão, a gente se dividia, a gente se revezava, mas não permitia mais os abusos. Então, se for necessário você se afastar de pessoas, se afaste. Cerque-se de pessoas que sejam pessoas agradáveis, que elevem o teu humor, que tragam alegria. Eu tenho uma amiga que eu sempre digo que assim, estar perto dela é a garantia do sorriso. Ela também tem os momentos dela drag, elas também têm os momentos dela de tristeza, mas é muito difícil ela externar isso para as pessoas, então só comigo e com a filha que ela tem essa liberdade. Então eu sempre digo assim, na hora que eu tô triste, assim, depois que eu senti que eu ressignifiquei, a primeira pessoa que eu penso e que eu lembro é ela, de ligar, porque eu sei que vai vir uma piada, eu sei que vai vir algo que vai me fazer sorrir, só em lembrar dela eu fico sorrindo mesmo, gargalhando. Então cerque-se de pessoas assim, pessoas que te fazem bem, para que o teu humor esteja bom e você também possa ajudar as pessoas que você ama e que optaram por conviver com outras pessoas. Porque assim, né, a gente se alimenta e a gente doa e a gente vai de novo e se retroalimenta e doa e aí é uma troca. Então cerque-se de pessoas que te fazem bem. 7ª dica. Algumas vezes, muitas vezes, é muito importante participar de treinamentos para trabalhar a questão emocional. Às vezes sozinho a gente não consegue. Eu sou treinadora comportamental e não abro mão das minhas leituras, de livros falando sobre isso, dos treinamentos, de sempre estar me reciclando, porque eu também tenho os meus momentos, eu também tenho as minhas cartas vermelhas, eu também tenho, eu me lembro, né, que eu falava sobre isso com um grande amigo meu que também ele é Master Coach, e aí eu dizia pra ele assim, mas como a gente, assim, né, como Master Coach, como é que a gente vai falar que a gente tá vivendo isso? E aí ele dizia pra mim, mas ser Master Coach não é ter uma vida perfeita. Ser Master Coach, na verdade, é ter recursos para lidar com as imperfeições da vida. E é verdade. O fato de ser treinadora comportamental não me isenta das minhas cartas vermelhas, não me isenta dos meus desafios, não me isenta das minhas emoções humanas, muito pelo contrário, me provocam o tempo inteiro. E quando sabe então que você é treinador comportamental, aí que provocam mesmo. E aquelas pessoas que não acreditam nesse trabalho, ou que não querem acreditar, porque dá trabalho acreditar nisso, porque vai ter que ela trabalhar ela mesma, né? E aí provoca. Eu me lembro que no óbito do meu pai as pessoas falavam isso, né? Não muitas, mas algumas diziam assim, mas nossa, você com tantos recursos, né? Assim, você não pode chorar. Eu falei, como assim eu não posso chorar? Eu posso chorar, meu pai foi, né? Assim, quando aconteceu com meu tio materno também, as pessoas falam, mas você chorando? Sim, gente, eu sou ser humano. Antes de ser treinadora, eu tenho aí as minhas questões, as minhas emoções, dá licença que eu quero passar e eu quero viver e me aceito do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições, inclusive. Então, esteja atento.
Eu acho que o mais importante disso tudo é dizer para vocês estarem atentos. Estarem atentos às suas emoções, se observar o tempo inteiro, perceber o seu humor. Se o seu humor mudou, crença te visitou. Se o teu sentimento mudou, se a emoção negativa te visitou, com toda a certeza do mundo, algum pensamento desencadeou e desengatilhou aquela emoção. Então esteja em contato com você. Pode parecer desconfortável algumas vezes, entrar em contato com a gente às vezes não é nada confortável, mas é extremamente libertador quando a gente permite isso. E aí percebeu que não está conseguindo, vai na internet, vai seguir especialista, vai comprar livro, vai entender mais como é que isso funciona. Percebeu que isso está muito incontrolável, que a tristeza já virou uma melancolia, que a melancolia já está indo para um lugar que você não está conseguindo dar conta sozinha, que a frequência está sendo grande, que a intensidade está sendo grande, o sono, a falta de apetite ou o excesso de apetite, a apatia, a procrastinação. Para e vai pedir ajuda profissional, recorre a médico, recorre a especialista e não abra mão dos treinamentos, porque com toda a certeza do mundo eles vão te ajudar bastante. E como última dica para trabalhar blindagem, a gente está falando de blindagem emocional, né? De você realmente se blindar das emoções das outras pessoas, porque lidar com as nossas já dá trabalho, imagina se a gente tiver que lidar com as nossas e lidar com a dos outros, né? Então devolve, eu brinco dizendo, pega o macaquinho e devolve o macaquinho pro ombro do outro. Fica só com os seus macaquinhos, que já são muitos. Então, para você dar conta aí das suas questões. Mas, sobretudo, blindagem emocional é você trabalhar a sua espiritualidade. E quando eu estou falando de espiritualidade, não estou dizendo religiosidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Espiritualidade é você trabalhar a sua energia, a sua vibração, a sua conexão com essa força maior, com essa fonte criadora, com esse amor incondicional, com essa inteligência infinita. Então trabalhe a sua espiritualidade. Seja você praticando algo que te coloque em harmonia. Quem conhece sabe que eu há 4 anos desenvolvi um método dos 7 anos, que é um método que ajuda muito ao desenvolvimento de disciplina, de produtividade, para aumentar a tua produtividade, para te trazer mais disciplina, para te trazer mais harmonia. E aí eu vou gravar um vídeo só falando do método dos 7 anos. Tem os 7 anos da produtividade também. Então faça o que você gosta de fazer para trabalhar a sua espiritualidade. Seja fazendo meditação, fazendo yoga, fazendo atividade física, seja ouvindo uma boa música, seja indo para uma praia, olhar o mar, olhar a terra, a serra, andar na grama, seja você no seu ritual religioso, nada de errado, a espiritualidade também está ligada à religião, a religiosidade é uma coisa, a espiritualidade é outra, mas você pode trabalhar a sua espiritualidade lá nos seus rituais religiosos, enfim. O importante é o nosso mundo está cada vez mais clamando por harmonia, clamando por pessoas que exalem a positividade, que levem mensagens de paz, de conforto, de acalanto para os corações. A energia do planeta está uma energia pesada, uma energia de medo de morrer, medo de ficar sem emprego, medo de perder filho, medo de perder algum familiar. A gente está impregnado de medo. Então, quanto a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso corpo espiritual, para a gente se blindar disso tudo e não ser vítima e não entrar nessa neurose coletiva, se cercar das margens de segurança sim, se cercar dos cuidados necessários sim, mas não ficar neurótico e nem refém a isso tudo, porque como dizia Gonzaguinha, a vida é bonita e é bonita. Temos os nossos momentos de adversidade, temos os nossos momentos de carta vermelha, mas que a gente faça disso tudo o nosso aprendizado diário e constante para construir a nossa melhor versão. Então, o recado de blindagem emocional é esse. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que alguma ficha tenha caído, que você tenha anotado. Se você gostou, dá o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo reclamão, com aquela pessoa que fica te ligando para falar um monte, para reclamar do governo, do dinheiro, da falta de emprego. Vai lá, vai assistir um pouquinho de Simone Carvalho. Não dá para assistir os 38, 39 minutos, vai assistindo por parte, mas desde que você leve alguma esperança para algum coração que está aí pedindo e não sabe fazer sozinho. Um grande
Beijo pra você. E deixa o teu comentário aqui, diz pra mim qual foi a ficha que caiu pra você sobre blindagem emocional. A gente se vê no próximo vídeo.